Ó, esqueci de... Não, agora já tá gravando. Beleza. É... Não apareceu que tá gravando pra gente não, professor. é porque eu não tô gravando do Meet. Eu tô gravando Ah, da tá. A tela do tela. computador. Isso. Ok. É... O que que acontece aqui, Vitória? A primeira vez, ele imprimiu de 0 até 9. E aí eu perguntei Sim, o que que eu tinha que alterar para imprimir de 1 até 10. Aí isso sim, daqui que você falou tá certinho, porque antes era i menor que 10. E como a sim. gente quer que vá até o 10, eu tenho que colocar menor ou igual. Beleza. Só que aqui, ó, você tem que começar do 1, né? Porque a Ah, primeira tá. coisa que ele faz é imprimir o 1. Você não quer Entendi. que ele imprime o 0. Então você inicializa do 1. Opa, Coloca inicializa do inteiro i 1. igual a 1. Então aqui, ó, só pra gente colocar um comentário. Aqui é a inicialização, né, que são aquelas três coisas. Aqui é o teste condicional, né, que enquanto Uhum. for verdadeiro, ele vai ficar aqui, e aqui a atualização. Então sempre tem que ter essas três coisas. E aí quando você troca para o para, o que, que vai acontecer? O para vai ser para i, porque é o mesmo que você está usando, concorda? Concorda? Pode falar, professor. Tô aqui, sim. Então é i de 1 até 10, Uhum. não é isso? Sim. I Então de 1 esse até teste 10. aqui, ó, já é feito automático. Ah, tá. A inicialização já é feita automática. Então E eu o não que que é precisei feito fazer a automático também? atualização que eu A fazia de. atualização. Porque Ah, você pode fazer o passo, que aí você coloca aqui o passo de 1, que é opcional, mas se você quer de 2 em 2, você coloca 2. Entendeu? Mas isso aqui é opcional. Você pode não colocar. Entendeu? Então, isso aqui, que é inicialização, que é colocar esse valor 1, esse teste e essa atualização já é tudo feito automático pelo para. Então, dá para fazer a mesma coisa com os dois. Só que esse aqui é, é diferente, tá? Assim, do ponto de vista de sintaxe. E o que que acontece? Ele, propriamente dito, ele não substitui esse. Eu estou só te mostrando como fazer essa sim. coisa aqui com ele, mas ele não substitui imediatamente ele não. O que ele substitui imediatamente é o enquanto, Ah, sim. beleza? Uhum. Agora, a minha questão de dúvida era sobre o i mesmo. Fiquei com muita. Por exemplo, na atividade eu já percebi que eu errei, vou até adicionar um comentário lá para o Márcio, que eu esqueci de colocar i é igual a i mais um. Eu coloquei só i igual a um no início, esqueci de atualizar. Mas não tem problema não. O que que acontece? Agora que você começa a mexer com o C, a programar de verdade, você vai começar a fazer as coisas, testar e vai ver que vai dar errado. Aí você vai começar a Ah, virar e falar assim, esqueci disso aqui, esqueci disso aqui outro, entendeu? Mas uhum, a parte entendi. do I tá resolvida, né? Sim, muito obrigada, professor. Ô, Não. Leandro, Ah, mas a gente também não precisa decorar exatamente essas coisas, não, né? Tipo do para, do enquanto e não, tal. não. Não precisa decorar. Aqui, na verdade, não precisa decorar nada. No objetivo do curso não é de decoreba. O que que acontece? Você tem que aprender a usar e aprender a pesquisar. É isso. Então vamos supor, função que você usa todo dia já vai estar na sua cabeça. Agora você vai chegar e vai usar uma função de calcular raiz quadrada, por exemplo. E você assim, nossa, não sei como que calcula raiz quadrada. Aí o que, que você tem que aprender a fazer? Você tem que aprender a chegar aqui, escrever, entrar num site adequado, tipo esse C++ aqui, ou CPP Reference, que eu falei que é os dois que eu mais gosto. Não significa que os outros não são, tá? Mas eu gosto desses dois. Aí você tem que aprender a entrar aqui e tem que aprender a entender isso aqui, ó, tá? O que que ele está falando? Que essa função calcula a raiz quadrada. Isso. Quais que são os parâmetros? X. Só tem um parâmetro. É o número que você quer calcular a raiz quadrada. E qual que é o retorno? Aqui, ó, é a raiz de x. Se x é negativo,
um erro de domínio ocorre. Então, você tem que aprender abrir o site e entender os parâmetros, as chamadas e como que ele funciona. A gente está na nossa primeira aula de C. Então, entender isso aqui talvez não seja trivial ainda. Mas daqui a algumas aulas vai ser. Então, você vai bater o olho aqui, ó. Não tem que decorar nenhuma. Mas tem que abrir esse site e falar assim, agora eu saquei tudo que está aqui. Pronto, e usar. Tá? Então, não precisa decorar nada. Agora, criar o main, isso aí você vai fazer todo o programa seu. Então, já vai estar na sua cabeça. Declarar as variáveis, já vai estar na sua cabeça que você vai fazer isso toda vez. While, do, if, que é coisas que a gente vai ver nas próximas aulas aí, já vai estar na sua cabeça. Então essas coisas você não precisa preocupar, não é nem de decorar, é porque vai fazer parte do seu dia a dia. E essas coisas, tipo isso aqui, é aprender a pesquisar, tá bom? Deixa eu dar uma lida aqui nos Ah, tá, comentários. obrigado. Essa era que é a minha dúvida. Não, precisa não. Não precisa preocupar com isso não. Professor, eu cheguei um pouco tarde na aula, aí se eu repetir as perguntas, me desculpa. Mas eu tô com várias dúvidas. A primeira, eu queria saber se para enviar a atividade a gente vai meio que mandar print ou é só copiar o código e enviar. É salvar o arquivo e enviar o arquivo. Tem Nunca como fazer print. isso no VS Code? Como é que é? Tem, Vitória. É só você Felipe, salvar o dá pra arquivo. colocar na pasta. Você salva ele no seu computador, depois joga no Drive, pelo Classroom mesmo. Beleza, eu vou olhar. O que acontece? Eu não tenho a interface de aluno aqui para poder mostrar para vocês. Mas eu vou tentar, mais ou menos, tá? Abrir a minha interface de turmas aqui. Quer ver? Ó? Como se eu fosse aluno de uma determinada turma aqui. Quer ver? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu possa submeter aqui. Aqui, ó. Tá? Essa daqui é a interface, tá? Que vocês têm. Aqui é a sua tarefa. No caso, eu não vou clicar desenviar, né? Porque eu não vou desenviar a minha tarefa. Só que o que acontece? Para vocês vão clicar e adicionando os arquivos, enviando os arquivos, e aí ele vai colocando na lista para você. A última coisa que você vai fazer é clicar em entregar a tarefa. Na hora que você clica em entregar a tarefa, ele chega assim para mim, ó. Vou mostrar para vocês. Pior que, professor, não poderia mandar pasta direto. E quando eu mandava o arquivo em ponto SLN, apareciam uns códigos muito esquisitos, tipo, não tava funcionando direito, sabe? Esse SLN, eu nem sei de onde que é isso aí. Quando eu salvo um arquivo no VS Code, aparece isso pra mim. Não, eu nem Como é que você conheço tá essa enviando, extensão. então? Se for em C, salva em C. Se for outra coisa, salva em .txt, o que você quiser. Mas aqui, Então, aí mandei mostrando para vocês a interface. Toda vez que vocês entregam a atividade, ela fica verde para mim. Tá? Então, vamos supor, eu clico aqui, ó. Mostra como que a pessoa entregou. Só que aqui, se a pessoa não colocar uma extensão .txt, não colocar na imagem um PNG, alguma coisa, eu não consigo ver ela daqui. Mas não tem problema, eu baixo o arquivo e coloco na tela e abro. Entendeu? Eu não consigo visualizar daqui, mas eu consigo ver de todo mundo. Entendeu? Aqui, ó. Esse aqui é um exemplo que foi salvo em .txt. Como foi salvo em .txt, eu consigo ver. Aqui, ó. Salvou em .pdf uma parte aqui. Poderia mandar assim, em .txt? Não precisa salvar PDF não. Você manda TXT igual tá aqui, com a parte de algoritmo, mas agora vocês já vão fazer em C, então você vai mandar o arquivo .c. E quando for imagem, você salva a imagem, JPEG, PNG, o que você quiser. Não precisa gerar PDF igual tá aqui, não. Não tô falando que isso aqui não é válido, só tô falando que não tem necessidade. Entendeu? Então aparece assim pra mim. Tá vendo? Então aqui, ó, eu não consigo visualizar nenhum desses, mas não significa que ele não foi entregue. Se eu chegar e baixar ele aqui, ó, jogar na minha tela.
Tá vendo? Eu consigo ver. Ok. Tá? Então, isso aqui As, é para facilitar para vocês mesmo. as outras dúvidas, professor, eu queria saber, tem, por exemplo, aquele exercício do salário. É, aí é número real. E aí eu poderia limitar o número de casas decimais ou é errado, Então, porque você não não pediu? pode, porque o que que acontece? A gente vai começar a ver isso aí ao longo das aulas e tudo. Não é trivial você limitar a entrada do usuário, tá? O que que acontece? Se você coloca para o cara digitar um número real, em teoria ele pode digitar com quantas casas decimais ele quiser. Só que na hora de processar o número é que você faz o tratamento adequado. Na hora de imprimir na tela, entendeu? Essas coisas assim. Mas falar assim, olha, você só pode digitar com 2 casas decimais só se você estiver tratando como texto. Se você estiver tratando como número, você não impede ele de fazer isso, não. Tá. Mesmo se for dinheiro? Mesmo se for dinheiro. Porque dinheiro é um número também. Então, tipo, mas na hora de imprimir que eu tô falando. Não, aí na hora de imprimir, você pode fazer do jeito que você quiser. Ah, Então, tá, você está ok. imprimindo dinheiro, você vai lá e coloca 2 casas decimais, ótimo. Mas na hora E, de ler o dinheiro do usuário, aí você não impede, não. e nas outras, eu não lembro agora as atividades, mas sem ser a do salário, eu poderia limitar na hora de imprimir também? Só pra não ficar aqui tanto de zero desnecessário? Na hora de imprimir, pode. Ok. Eu tenho outra dúvida também. Hum, As constantes, elas sempre vão ficar antes do main e depois do include? não necessariamente. Ela, você vai adquirindo um hábito, né? Igual eu falei nas aulas que o seu código ele vai ganhando a sua carinha, sabe? Então, o que que acontece? Vocês veem o meu código assim, é porque aquilo já é a minha carinha, entendeu? Então, quando vocês veem meu código dessa forma, é porque eu já me habituei a fazer assim, mas à medida que você for desenvolvendo seu próprio estilo, ele vai ficando com a sua cara. Eu Ah, posso então, colocar depois, então? Sem problema, não pode. dá erro, não? Então, aí é o seguinte, a única restrição, você já assistiu a aula de C? Assistir a 4. Isso. A única restrição é o seguinte: em C, você só pode usar alguma coisa que você já tenha visto. Então, você nunca pode colocar um define depois de usar. É isso que eu ia, é outra pergunta minha. Na média ponderada, tinha que usar uma constante. E precisa usar uma constante justamente porque não dá pra tirar nada do nada, né? Tem que ter alguma coisa pra remeter antes, é isso? Não necessariamente. No caso da média ponderada, eu não lembro exatamente o exercício, era o quê? Era da prova, Então, acho que que era aí. três negócios, não é? Três Isso, é. exercícios. É Deixa três eu ver aqui. pesos. É Quatro, três três. pesos. É. Isso, exatamente. 3 provas aqui. Aí o que que acontece? No caso, se você fizer com a parte de iterar, que você não viu ainda, então não era para fazer o exercício com isso, seria mais interessante usar constante. No caso aqui, como você não tem essa parte de iteração, então o que, que vai acontecer? Você vai ter que efetivamente somar as três, sabe? Então é como se você colocasse o A, né, a prova A com a prova B com a prova C, porque não tem jeito de você melhorar para ele fazer com 4, só trocando uma constante, entendeu? Porque você ainda não sabe iterar no seu código. Mas a partir da aula 5, aula 5 não, a partir da aula 6, você já vai aprender a fazer algo que itera, que é equivalente ao da aula 3. Aí sim já fica interessante, porque aí você pode criar uma constante, colocar lá, por exemplo, assim, o número de provas, e aí fica fácil trocar de 3 para 4, para 10 provas. Mas hoje, para fazer essa questão aqui, não tinha necessidade de usar constante nessa daqui, entendeu? Ok, Porque não tinha muito o entendi. que melhorar aqui. E professor, em Hum. relação aos caracteres especiais, tem o tabulação e o retrocesso. O que que significa e quando que a gente vai usar? Tabulação é como se fosse um tab, assim. Quer ver? Deixa eu abrir o Notepad aqui. Quando eu aperto a minha tecla Tab, no meu caso aqui, ele já está configurado para dar 2 espaços. Quer ver? Ó? Deixa eu achar essa configuração aqui.
É, sei lá, deixa eu olhar um por um, né? Porque eu não sei onde que fica. Aqui, ó. Então, quando eu aperto a tecla Tab, dois espaços. Quando você está trabalhando no terminal, que é o caso dessa impressão, e você coloca a tabulação, isso você não configura. Então, o que que ele vai fazer? É como se tivesse umas regiões da tela, como se aqui fosse o Tab 0. Aí aqui é o Tab 1. Aí aqui é o 2. Aqui é o 3, só para exemplificar, tá? Aqui é o 4. Aí vamos supor que você imprimiu o Leandro e colocou um barra T, que é a tabulação, o próximo já vai começar daqui, ó. Aí você digitou mais alguma coisa, vamos supor um F, colocou um barra T, o próximo já vai ser aqui. Entendeu? Então é para você organizar. Agora o retrocesso é voltar. Só que não é todo terminal que aceita esse retrocesso, não. Entendeu? Então, assim, usar ele não é garantia que Voltar vai como? funcionar. Voltar, igual, por exemplo, aqui é um L, certo? Então eu estou nesse ponto aqui, porque eu já escrevi o L. Então eu estou aqui. Então se eu colocar um retrocesso e colocar M, por exemplo, o resultado final não vai ser LM, o resultado vai ser M. Porque eu coloquei L, voltei e coloquei M. É como se apagasse e escrevesse de Isso, novo. mas não funciona em todo terminal, não. Não te recomendo usar. Esse negócio da tabulação eu achei meio complicado, professor. Você vai comentar mais pra frente? A gente Você vai vai chegar a usar, usar? você vai usar. Você vai ver que à medida que você for fazendo seus programas aí, você vai querer deixar ele bonitinho. Aí você vai começar a usar essas tabulações. Então você me explica de novo como é que usa? Usa aqui, ó. Vamos imaginar que a sua tela está dividida aqui em 0, 1, 2, 3 e 4. Tá? Tem espaços aqui entre eles, mas você não está Certo, vendo. de dois Imagina que ele espaços. tem aqui. Aí, a minha tela começou do zero, certo? Aí eu fui escrever LE, e aí coloquei um barra T. Onde que vai ser impresso o próximo caractere? Se eu não tivesse colocado o barra T, o próximo caractere não seria depois do E? Certo. Como eu coloquei, ele vai ser colocado aqui, ó, nesse A. Se eu colocar um A barra partir T, do 1? isso, debaixo do 1. Aí se eu colocar aqui, ó, se eu colocar um barra T, ele vai colocar aqui. Se eu colocar um barra T, ele vai colocar aqui. Ok. Mais pra frente, quando tiver uma oportunidade de usar a tabulação, você coloca no gabaritos, tipo, sabe? Coloco. Igual você coloca, só um exemplo, tudo mais. Sim, coloco sem problema. Outra dúvida, professor. Tô cheia das dúvidas hoje, Hum. falei. Os arquivos, aqueles igual o stdio.io, quando que a gente vai usar os outros? Aquele math e os Então, outros, quando? à medida que você for usando as funções. Então, quando você for utilizar coisas de matemática, você vai acrescentar o math.h. Então, Então, esse mas eu exemplo aqui, colocaria ó, no que eu meio do acabei. programa? Aqui, ó. Vamos supor que eu queira calcular a raiz quadrada, que foi assim que eu comecei a aula, falando desse SQRT aqui, certo? É square root, né? Que é raiz quadrada. Aonde que esse cara tá? Esse cara tá no math.h. Então, para você usar o SQRT, você é obrigada a colocar o math.h. A gente coloca junto lá no início. Isso. Ah, tá. Mas quando a gente faz conta de matemática, não precisa usar esse math, Não, não, né? então, operações simples, que é adição, subtração, multiplicação, divisão, essas não. Já está implícito. Mas a função de raiz quadrada, essa não é implícito. Essa você tem que acrescentar. A gente vai aprender essas funções mais pra frente? Você vai usando, vai Ah, fazer tá. parte dos exercícios. Mas essas de agora era só a do primeiro mesmo, né? De Uhum, imprimir e ler. sim, Outra dúvida, professor. Parâmetro, você disse que ele vem dentro do parêntese e ele é separado por vírgula. Aí você comentou uma hora, lá estava escrito assim, entre aspas, meu número é. Aí você falou que tinha vários parâmetros ali, só isso. que não estava separado por vírgula. Não, Que é o então, parâmetro? é o seguinte. Aqui, Cadê, professor? nesse exemplo aqui, Não tá aparecendo pra mim não, professor. Onde você tá apontando?
Na minha Ah, tela. tá, achei. Aqui. Aham. Tipo ali você Então, falou, mas, tem mas vários aqui não tá em parâmetros. C. Ah, não, em C. No em Não, em C. Mas C não era isso que você seria fez. assim. Em C não seria assim. Seria assim, ó. Sim, eu tô falando dentro das aspas mesmo. Tava Então, escrito mas, tipo isso mas em aí. C é assim, ó. Tem quantos parâmetros essa chamada aqui? 2? 2. O Ah, primeiro tá. e o segundo, É, separado por vírgula. ficou meio parecendo que tudo que tava dentro das aspas era parâmetro, sabe? Eu fiquei Não, confusa. não, não. É separado por vírgula. Esse aqui é um e esse aqui é outro. Ok. E professor, o que que é um compilador? O Você compilador é o comentou, que nós você vamos citou, começar a mas eu não mexer na entendi. aula hoje aqui. É o que vai transformar de uma linguagem para outra. Tipo, o Code, ele é Não, o um VS compilador? Code, ele é só um editor. O compilador, ele está embutido aqui. É ele que vai transformar o seu código C em executável. À medida que a gente for fazendo a aula aqui, você vai ver. Mas já tá no editor, no No caso? editor, não. No editor, não. O VS Code não tem. É aquilo que eu falei lá nas primeiras aulas. O VS Uhum. Code, ele é só um editor. Para você transformar ele numa ferramenta capaz de compilar, você tem que configurá-lo, porque ele não vem padrão para isso. Já o Visual Studio, ele é uma IDE, tá? Ele não é só um editor, ele é uma IDE, é uma ferramenta de desenvolvimento integrado. Então ele já tem editor, compilador e depurador, tudo nele já configurado. Então o VS Code por padrão ele é só um editor. Aí você quer transformar ele numa IDE, você tem que configurar, porque ele não vem padrão para ser uma IDE de C, não. Mas considerando, tipo, pronto, baixei o VS Code. Aí, não rodaria um programa se não tiver esse compilador? Não rodaria. Ah, então, o João deve ter me ajudado nisso, porque eu rodei e deu tudo certo, mas eu não mexi em nada, então o João deve ter feito pra mim. Por padrão Ok. não vem, não. Porque você comentou um negócio na aula também de CRT, warnings, alguma Sim, coisa isso assim do que tinha que Visual colocar. Studio. É, CRT Security No Warning, comentei. Eu vou que mostrar era isso aqui hoje. que eu queria saber como é que faz, porque rodou o scanf normal. Eu tinha que mexer em alguma No coisa? Visual Studio eu posso te garantir que não roda. Eu tenho Mas O certeza meu eu Rodar absoluta. tive que não. mudar Visual pra Studio não roda, rodar. não. Tem que É, No mudar. Code Tem que Build, colocar ou define CRT Security No Warning, ou você tem que mexer lá nas propriedades. é o Não seguinte. roda no tipo, não Eu vai mexi pro nas Não, terminal? propriedades pra conseguir, porque Não senão não não. tinha roda. como rodar. Ele não roda. Esse daí eu já falei desde o início lá. Não roda. O que que acontece? A função do scanf, se você estiver falando do VS Code, eu não posso te falar nada, tá? O VS Aham. Code é outra coisa. Estou falando do Visual Studio. O Visual Studio, ele já sabe que o scanf é uma função com falha de segurança. Então ele não te deixa usar. Porque ele vira e fala assim, ó, eu já sei que tem uma falha de segurança. Já tem uma versão corrigida, que é a que tem o underline S, de security. Já tem uma versão corrigida. Então, para que eu vou deixar esse cara usar a versão insegura? Ele não deixa. Entendeu? Aí o que que acontece? Quando você quer usar, então você tem que avisar para ele, olha, Visual Studio, eu sei o que eu estou fazendo. Então, você vai lá e fala com ele, olha, não me atormenta por conta dessas funções que são conhecidas por ter falha de segurança. Aí como que é avisar ele para não te atormentar? É colocar CRT Security No Warnings. Aí quando você coloca aquilo, ele para de te incomodar por conta disso. Agora, por padrão, eu tenho certeza absoluta, das versões de 2015 para frente, nenhuma deixa você rodar o scanf sem isso. Mas colocar define e CRT e tudo mais? Isso daí, ou colocar no, Nas propriedades nas do comando. propriedades do projeto, que é onde eu gosto Entendi. de deixar porque fica disponível para todo mundo, sabe? Quando você fala não roda, é quando tipo, vai aparecer um aviso, Não, falando e Quando não você vai ter tenta nenhum rodar, resultado. aparece um aviso falando que o programa não vai conseguir ser rodado, basicamente ele não isso. vai conseguir Ah, nem tá. compilar, você vai ver. Professor, por que a gente não usa esse outro comando que não tem problema de segurança?
você pode usar, mas ele não faz parte do ANSI C. O que é o ANSI C? É o C padrão. Como ele não faz parte do ANSI C, significa que se você usar esse outro comando, que é o scanf_s, não é todo compilador que tem ele implementado. Então não significa que você consiga rodar em todos. Agora, vamos supor que você vira e fala assim, eu quero fazer meu programa aqui e ele só vai rodar no Visual Studio. Eu não estou preocupado em rodar em qualquer compilador. Quando você usa alguma coisa que é específica, você só tem garantia que funciona naquela coisa específica. Concorda? Uhum. Então, se eu chegar e usar o scanf_s, no Visual Studio vai funcionar? No Visual Studio vai funcionar. Vai funcionar em qualquer compilador C? Não vai funcionar em qualquer compilador C, porque nem todos implementam o scanf_s. Então, o que acontece? Eu só dou aula de ANSI C. Todos os meus códigos, eles vão compilar em qualquer compilador, tá? Então, à medida que você for melhorando aí o seu aprendizado e tudo, e souber diferenciar direitinho o que é chamada de sistema, o que faz parte do Windows, o que faz parte do Linux, qual que é o conjunto de chamadas de funções, etc. Aí, beleza, você pode começar a melhorar o seu código, tá? Mas, por enquanto, eu quero que ele rode em qualquer lugar, porque eu não sei aonde que você vai trabalhar. Se você vai mexer no Linux, você vai mexer no Windows, você vai mexer no Mac. Então, eu só vou te mostrar códigos e só vou chamar funções que fazem parte do ANSI C. Entendi. Entendeu? Vamos ver aqui, ó. O Visual Studio só tem C++? Não, o Visual Studio tem um tanto de linguagem. Aqui, ó. New Project. O meu aqui tem C++, tem Python, JavaScript, coisas para eu fazer da NVIDIA. Tá vendo? Aqui, ó. Não, tem só C++ não. Mas C++ não vem por padrão. Você tem que Professor, colocar eu depois da uso, para instalação. fazer as atividades, eu uso o Notepad, mais. Eu tenho que instalar o Visual Studio também para A poder... partir de agora, você vai precisar de algum compilador. Não precisa ser o Visual Studio. Eu falei Tá, isso em alguma aula. Você vai ter que colocar o MingW, você vai ter que colocar alguma coisa que tenha ele embutido, o DevCpp, CodeBlocks, mas de compilador você vai ser obrigado a ter agora. Você tá, pode até usar o beleza. Notepad como editor, mas compilador você tem que ter. Tá, obrigada. Vamos ver aqui, alguém perguntou do erros.h. Seguinte, você vê os meus códigos no erro.h, ele não está nas primeiras aulas não. Mas o que ele faz? Lá dentro eu tenho um tanto de constante. E constantes que definem erros. E um dos erros que está lá dentro é o sucesso. Então eu incluo o erros.h para eu poder usar o sucesso. É isso. Ao invés de ter que ficar escrevendo define sucesso toda vez. Mas com o passar das aulas aí, vocês vão conseguir fazer isso aí mais. Mas na primeira aula não deve ter isso lá não. Vamos ver aqui. Leandro, pode me explicar melhor como funciona o comando num? Que comando num? Eu não coloquei esse comando em nenhum lugar, não. Professor, só vai indicar uns compiladores da sua, você acha melhor? Já indiquei. Visual Studio. Beleza. Aqui, ó. Eu posso fazer uma lista para vocês. Vou fazer uma lista dos que eu conheço e vou ordenar por gosto, tá? Eu ia pedir exatamente isso, por Visual favor. Studio não é o VS Code, tá? Visual Studio para mim é o melhor. Aí você tem NetBeans, não é compilador isso aqui não, tá? É ferramenta de desenvolvimento integrado. Então ele já tem editor, compilador e depurador, tudo junto, tá? Não estou indicando nenhum compilador. Se você quiser só o compilador, aí você baixa isso aqui, ó, MingW. Pronto, vai vir só o compilador, tá? Então eu estou escrevendo aqui em cima ferramentas de desenvolvimento integrado. Tem tudo junto. NetBeans, Eclipse, CodeBlocks e DevCpp. Nessa ordem, para mim, tá? Ordem do Leandro. Vou até escrever aqui, ó. Para você chegar e usar aqui, ó, só o compilador,
tipo isso aqui, GCC, isso aqui é só o compilador. Aí você baixa esse cara aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? É o GNU do compilador minimalista. São os programas mais básicos que tem para você compilar, tá? É isso daqui. Ele é até pequenininho, quer ver? Vamos ver o tamanho aqui. Vamos ver se fala em algum lugar. Não quero que comece automaticamente, não. Usando o Notepad, eu tenho a opção de colocar só o compilador? Não, o Notepad, ele é só um editor. Aí o que acontece? Para você colocar o compilador aqui, você vai ter que configurar. Tá? Então, assim, não tem aula nenhuma minha de configuração. Tá, então se eu baixar o Visual Studio, eu tentei, na primeira tentativa, a minha primeira opção era o Visual Studio. Só que eu não sabia qual versão baixar. Aí eu baixei o Notepad mesmo. Mas eu tenho certeza que eu falei nas aulas. Qual versão perguntando para as outras pessoas, qual versão do Visual Studio que eu comentei a respeito? Acho que é 2015. É 2015 que você usa. Foi 2015, mas não importa a versão. Eu baixei em 2019 o Community. Eu não sei nem quem foi que deu a resposta, mas a resposta mais correta é: eu uso 2015, mas não importa a versão. É essa daí. Tá. Aí o que acontece? A única coisa que eu falei é o seguinte. Na verdade, duas coisas. Que eu não lembro por que eu atualizei para 2015. Então eu não garanto que 2015 para trás funciona, porque eu não lembro a razão pela qual eu atualizei para 2015. Mas do 2015 para frente com certeza funciona. E a outra coisa que eu falei é que é para você baixar a versão Community, porque a versão Community ela é mantida pela comunidade e é gratuita. Existem outras versões do Visual Studio. Tem a Enterprise, tem a Professional, tem várias versões do Visual Studio. Mas elas são pagas. Nenhuma delas é de graça, exceto a Community. Como vocês não vão usar nada que a Community não tenha, não tem necessidade de baixar outra que não seja a Community. É isso. Beleza, muito obrigado. Eu vou procurar agora. Beleza. Esse ano a gente só vai estudar a linguagem C, né? Isso. Ou não? Ah, tá. Obrigado. Tem problema de usar o C++, já que o viés de 2019 só tem ele? Ele não só tem ele, não. O que acontece? Tem problema usar C++? Tem, porque a aula não é de C++. Então você não pode usar C++. Aí o que acontece? O compilador que você vai usar é um compilador de C++. Significa que se você escrever em C++, ele vai compilar. Mas como a aula não é de C++, não é para você fazer em C++. Então você vai fazer em C, que o compilador vai compilar sem problema. Tranquilo, gente? Vamos lá, vamos começar aqui? Assim, já passou 40 minutos e eu vou passar bem rapidinho. Eu acho que não tem necessidade de eu ficar repetindo a mesma coisa que está no vídeo. Então, eu estou mais interessado nessa aula aqui agora em mostrar as coisas funcionando e como usar o Visual Studio do que efetivamente repetir o que já está lá na aula gravado. Tá? Então, eu não quero fazer isso não, até porque a gente não tem tempo para isso. A menos que alguém tenha alguma objeção e quer que eu fale, eu não entendi tal slide. Tá? Eu vou seguir mais ou menos uma ordem aqui das coisas que está aparecendo no slide e vou mostrar como que a gente faz isso aqui no Visual Studio, tá bom? Pera, não entendi. Como você vai fazer em C se só tem C++? O compilador de C++ compila C. Então você instala o compilador de C++, tá? Esse do Visual Studio, estou falando do Visual Studio, que ele consegue compilar C, tá bom? Hoje não deu 75 alunos hora nenhuma. Mas tá bom, vamos ver aqui. Só porque trocou, né, professor? Pode abrir o áudio sim, Anakin. Diga, Vitória. Só pra te irritar, que não chegou 75 pessoas. Trocamos pro Meet e aí não chegou. Entendeu? Eu fui lá e mandei e-mail pro pessoal do Café, né, que é a plataforma que eu uso lá. Falei, olha,
eu tenho 102 alunos, estou querendo usar aqui, não sei o que, e os caras começaram a arrumar umas soluções de contorno para mim. Não, você vai lá, cria uma sala na comunidade, não sei o que. Eu falei com o Kaká, isso aí é contorno. Eu falei, tem jeito da minha sala, com o meu controle, ser mais 75 alunos? Não, não tem jeito. Eu falei, então pronto, contorno eu uso o Meet. Eu falei, eu quero que você amplie para mim, para mais 75. Tem jeito? Se não, fica arrumando solução alternativa não, que eu já tenho. Aí os caras não falaram para criar comunidade, mandar e-mail pro Dorival, para não sei o que. Eu falei, não, isso aí eu vou fazer não. Pode deixar que eu troco de plataforma. Fica com Deus aí. Professor. Pode falar. Oi. É que eu tive muita dificuldade para fazer essa sua última atividade e eu tenho algumas dúvidas. Tá. Primeira, que vocês vão corrigir essa atividade, mandar para a gente de volta, para a gente ver o que a gente errou, etc? Não. Então tá. Não, mas eu já tinha falado isso. O que acontece? Eu sou bem sincero com vocês. Se eu chegar e tiver que corrigir 3 exercícios, no caso desse daqui, de todos os alunos, com 2, 3 listas por semana, eu vou ter que parar a minha vida para poder fazer isso. Então, é impossível, tá? Aí o que acontece? Como que funciona? Eu sempre posto a solução dos exercícios, sugestão de solução, tanto é que já está lá no Git. E aí, se você tiver alguma dúvida específica sobre alguma questão, porque não significa que você vai ter dúvida sobre todas. Se você tiver alguma dúvida específica sobre alguma questão, eu resolvo e tiro a dúvida da questão. Mas não tem a menor condição de eu pegar lista por lista de cada aluno e corrigir e dar retorno. Isso aí não é factível. Gabaritos? Hã? Onde que estão os gabaritos? No Git. GitHub tá lá no Aqui, início do Classroom. Eu acho que tá faltando você dar uma navegada na nossa plataforma, né? Aqui, ó. Tô meio perdido. Solução dos exercícios. Já tem todos aqui, ó. Até a aula que você não assistiu já tá aqui. Outra dúvida que eu tenho é sobre os fluxogramas. Não sei se eu também estou fazendo certinho. Como fazer um vídeo explicando, pelo menos falando, sei lá, o que o quadrado representa, o que o losango representa. Mas isso tá na aula, ué. Tá na aula lá, Anakin. Eu vi foi pelos slides até. Eu falei assim, não, no slide tá desse Não, jeito. ó, Anakin, eu acho que você não assistiu nenhuma aula, então, ué. Eu assisti todas, professor. Ué, mas você assistiu todas e não viu na aula eu falando o que o losango significa, o que o retângulo significa? Eu lembro, professor. Eu perdi alguma aula, mas eu vi Eu lembro, professor, que você, em toda aula, você dá exemplo de fluxogramas e algoritmos. Toda aula você dá o exemplo. Agora, por exemplo, eu tive dúvida no início entre a diferença da função do quadrado e do paralelogramo. Não, aí tudo bem, aí é uma dúvida. Sim. Agora, assim, não ter visto, eu ter falado o que significa o quadrado, o que significa o retângulo, o que significa o círculo, etc. Não, isso porque aí você não viu na aula lá, entendeu? Mas tá na aula aqui, ó. Só te mostrar aqui, né? Eu entrei atrasado nela, mas nas outras eu vi todas, etc. Não, mas não tem problema não. Se você não viu, você vê agora. Agora não durante essa aula, só te mostrar onde é que tá. Você abre o Classroom, vem aqui no módulo 1 e aqui, ó, aula 1. Aí tá aqui, ó, os vídeos. Aula 2. Os vídeos. Aula 3. Os vídeos. Aula 4. O vídeo. Eu nem entrei aqui na plataforma. Não tem problema. Aqui, ó, na verdade tem problema, né? Mas faz de conta que não tem. Existe um post aqui que é canal no YouTube. Se você clica no canal no YouTube aqui, ó, tem todas as minhas aulas, sem exceção. Tá? E tem uma aqui que é, cadê? Introdução à programação. E tem todas as minhas aulas aqui também, ó. Vendo? Uhum. Até essas últimas aqui. Então tá bom, obrigado, viu? Nada. Copinha. Vamos ver aqui o que é que tá aqui do lado. Tem esse site aqui também. Deixa eu clicar aqui no site. O que é isso aqui? Não sei, não conheço. Depois eu vejo isso aqui. Tem essa explicação aqui também. Mas observe que não são os mesmos símbolos para tudo. Tá?
Aqui tem uma interseção bacana. Ó, beleza, início e fim, processamento, entrada, tá vendo? Isso aqui, ó, é só entrada, não saída, só entrada, a bolinha, ok? Isso aqui é o conector, para você emendar mais de um fluxo, a entrada, beleza. Aqui, ó, esse aqui é como se fosse a saída. Aqui tem outro símbolo, que depende de onde que você está usando, descrição, beleza. Aqui, ó, para poder ligar uma página na outra. Ok, é um complemento, tá? Vamos ver aqui, o que mais? Ou então pode mandar a pergunta por e-mail, igual o Lucas está escrevendo aqui, sempre pode. Ou para o João também. Ou manda para os dois. Quem responder primeiro, respondeu, entendeu? Você coloca o e-mail dos dois lá, e aí eu vou dar reply for all, né? Eu vou responder para todos, para ele ver que eu respondi, ou ele vai dar responder para todos, para eu ver que ele respondeu. Professor. Não, só um segundo, deixa eu acabar de ver aqui, ó. Professor, o único motivo para você não recomendar baixar o VS Code é porque você não usa? Exatamente. Essa é a única razão. Eu não uso. Então, como eu não uso, e eu sei que por padrão ele não vem configurado para funcionar com C, fica difícil de eu te ajudar, porque o meu não está configurado. Eu não sei como configura porque eu não configurei o meu. Então, você pode ficar agarrado com coisa que não tem como eu te ajudar, sendo que se você estivesse usando uma ferramenta que eu uso, eu poderia te ajudar. É só por isso. Vamos ver aqui. Não tem birra nenhuma, não. Já tinha até falado qual que é a razão. Beleza. Tranquilo. Agora pode falar, Vitória. Já cheguei no final do chat aqui. Eu acho só que é interessante, mesmo o senhor ter falado, ter falado que não observa, que não olha, né, as atividades por inteiro, por exemplo, se a gente fez o desenvolvimento certinho, eu acho importante que nós demos o melhor da gente nas atividades, porque é o nosso futuro, né, que está aqui. Não, mas é isso mesmo. Você está certíssima. Porque você não vai perder nada se a gente está fazendo mal feito. Agora a gente vai. Então, acho interessante a gente fazer tudo direitinho, dar o máximo, né, nas atividades, porque e aí, depois, na hora que você começar a testar, vai ficar mais legal também. A partir da aula 4 fica mais legal. Só aproveitar isso daí, porque eu já tinha separado o negócio aqui e eu até esqueci de falar. O que acontece? Tinha 2 comentários, porque os comentários, eles não aparecem numa ordem muito legal para mim, não. Como eu já falei com vocês, deixa eu fazer aqui, ó. Como eu já falei, eu não clico nas respostas individuais, tá? Eu não sei quem respondeu. Só que quando chega aqui no final, que é onde você faz suas críticas e sugestões, ele mistura tudo, não fica na ordem. Então, se alguém colocar alguma coisa aqui, não necessariamente ele vai parar aqui no meio. Então, às vezes, passa uma ou outra coisa despercebida aqui. Não tem problema não, eu vou e dou uma olhada de vez em quando, mas teve 2 comentários aqui que me chamaram a atenção e eu reservei para poder falar aqui hoje. O primeiro foi esse aqui, ó. A aula foi postada sexta-feira, assim teve que ser feita na semana seguinte, a que era para ser feito. Era esperado que fosse publicada na segunda. Vamos lá. Não estou interessado quem falou isso aqui. A pessoa não precisa nem se pronunciar aí. Não quero saber quem foi. O que acontece? Eu tenho certeza que eu falei com vocês que qualquer coisa que eu poste, qualquer atividade, é sempre uma semana para fazer depois, independente de quando eu colocar. Então, se eu colocar na quinta-feira, é para quinta-feira da outra semana. Se você quiser começar na segunda, beleza. É gosto seu. Só que eu não vou tirar tempo para poder fazer a atividade. Então, se eu colocar ela na segunda-feira, você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Na outra segunda você tem que entregar. Se eu colocar na quinta, você tem quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. É os mesmos dias. Entendeu? Então eu não estou colocando mais ou menos dias. Só que não faz sentido eu postar uma atividade na segunda-feira, começar a contar o tempo de uma aula que eu nem dei. Entendeu? Então, assim, não sei quem fez esse comentário aqui, não quero nem saber. Mas, de tempo a pessoa não pode reclamar, não. Agora, se quiser que eu poste na segunda, deixa contando o tempo de uma aula que eu nem dei, aí beleza, é gosto de vocês.
E o seguinte, ainda estou meio perdido em quais programas devo usar e como baixar eles. A gente vai ver aqui, tipo, agora, algumas coisinhas, tá bom? Então não precisa preocupar com isso, não. E à medida que forem passando as aulas aqui, a gente vai ficando mais acostumado. Tranquilo? O restante aqui, eu não... Sim, é outros comentários, tá? Então, de vez em quando eu dou uma passada de olho aqui. Tranquilo? Beleza, professor. Meu maior erro foi marcar todas as opções. Isso daí foi um grande erro. Tá? Um grande erro. Eu tinha comentado que não era para fazer isso, não. Que a única coisa que você precisava marcar com certeza era o desenvolvimento de C++ para desktop lá. Só isso. Falando de fluxograma, usei aquele Scalidraw. Isso, eu uso ele aqui também. Deixa eu abrir o meu aqui. Vou continuar lendo. Mas não sei como fazer todas as formas. Aí o que acontece? Você não tem todas as formas. Você só tem essas daqui. Realmente não tem como, não. Aí você tem que inventar uns significados, igual eu fiz aqui. Então, esse verdinho aqui para mim é declaração e processamento. Esse azulzinho aqui é início e fim. Esse aqui é saída. Esse aqui é entrada e esse é decisão. Então, fui eu que inventei esses aqui porque não tem as formas que eu preciso. Então, como eu quero desenhar nele, eu já deixo esses aqui prontinho e aí eu saio copiando e colando quando eu quero modificar, tá? Um jeito é esse aqui, né? Se eu fizer, eu gostaria de saber... Então... Como paralelogramo? Paralelogramo é esse aqui da entrada, ele para ali e fica esperando você entrar com um dado. Entendeu? Então, vamos supor, eu encontrei um paralelogramo escrito nome. Ele vai parar ali e está esperando que eu entre com o nome. É isso. O viés compila, qual compilador posso usar para C? O viés compila? O viés é o Visual Studio? Se for ele, compila. Se for o VS Code, por padrão, não. Qual que eu posso colocar nele? Instala o MingW. Como configura? Não sei. Draw.io, já tinha falado dele, é legal. Código de conversão que imprime um dado e que possui uma variável em double. Eu não entendi essa pergunta aqui do Diogo. Para declarar a variável string %s, você ainda não sabe fazer isso não. Viu, Kailane? Ela não chegou nessa aula, não. Ok. Beleza, tem no YouTube, é tipo imprime. O paralelogramo não é tipo imprime, não. O paralelogramo é o leia. É tipo leia. Então você usa o scanf nele. Não o printf. Não é o imprime, tá bom? Mas vamos lá. Vamos começar a nossa aula aqui. Seguinte. Essa nossa aulinha aqui de construindo um programa em C, como eu falei, ainda mais agora que já passou 1 hora aqui, eu vou passar ele um pouco mais rápido, e aí se alguém quiser ver mesmo o conteúdo, passo a passo, assiste a outra aula, tá bom? Ali, ó, pronto, uma alma caridosa compartilhou aí como que compila usando o VS Code. Pronto, tá resolvido o problema. Eu falo tipo %i, é para dado inteiro. Qual seria para double? F. Tá? %f. Tá até aqui no slide, né? Talvez não esteja no slide, tá no... Aqui, ó, %f. Talvez não tenha a explicação dele aqui. Acho que não tem a explicação. Não tem esse tutorial não, viu, Davi? Não tem não. Mas eu já falei, é só você marcar. Você pode deixar na instalação padrão, mas tem que marcar a opção de desenvolvimento C++ para desktop. Essa opção você tem que ter. Senão aqui, ó, senão no seu projeto aqui não vai aparecer essa opção. Ó. Tá? Essa opção só aparece se você marcar isso durante a instalação. Então vamos lá. Então construindo aqui um programa em C.
A estrutura geral, essas coisas todas já estão no vídeo. Como já passou 1 hora aqui, eu tenho que dar uma acelerada. Então vamos lá. Primeiro, todo programa ele começa pelo main. O main é como se fosse aquele início do seu fluxograma. Então, eu vou criar um projeto aqui no Visual Studio. Vou colocar aqui, ó. Meu primeiro programa em C. Tá? Isso aqui já está lá no tutorial, tá bom? Aí eu vou colocar aqui Empty Project. Tá bom? De fora não pode. Então vou marcar aqui Empty Project. Vou colocar Finish. Pronto. Então tá aqui, ó. Não tem nenhum arquivo, não tem nada. Uma hora o Paulo vai ver que ele não está entrando pelo e-mail certo. Então vamos lá. Aí o que vai acontecer? Como não tem nenhum arquivo, não tem onde eu digitar. Né? Então eu vou acrescentar um arquivo e vou começar ele do zero. Então vou lá. Vou adicionar novo item e vou colocar aqui, ó, um arquivo C++. Só que no caso não é de C++. Como eu falei com vocês, é de C. Então eu vou colocar aqui, vou dar um nome para o arquivo que eu quiser. Então vou colocar aqui, ó, primeiro, ou vou colocar aula 04. Aula 04.c. Porque não é de C++. CPP é de C++. Então é de C. Então vou colocar aqui, ó, pronto. Adicionei. Pronto, aí agora está aqui. Então o que acontece? O meu programa do jeito que ele está aqui, ele não faz absolutamente nada, porque afinal de contas eu não coloquei nada, ele nem compila aqui, ó. Tá? Ele está falando aqui, ó, não conseguiu achar o main, tá? Essa primeira reclamação aqui, esse LNK 2019 aqui, é que ele não achou o main, porque afinal de contas não tem o main. Main, não, C não é o mesmo que C Sharp, não. C Sharp é C Sharp, C++ é C++ e C é C. São 3 coisas distintas. Mas você vai escolher o projeto do C++, tá? Leandro, então, beleza. Se eu quiser comentar, eu também uso //? Isso. Ok. Aí, vamos lá. Então, todo programa começa pelo main. E essa daqui vai ser a carinha que vocês vão colocar no início do programa. Esse main int C e int argc, char pointer e argv, isso aqui por enquanto você não sabe. Tá? Você não sabe o que é isso. Então, por enquanto, você vai colocar isso no seu código sem saber o que é. Por enquanto. Mas daqui a algumas aulas, você já vai entender exatamente o que é isso aqui, e aí você vai saber por que está correto usar isso. Professor, só uma pergunta. Tem algum problema fazer o int main sem esses argumentos dentro dele? Tem problema. O problema é você já começar fazendo o tem errado. Entendi. É só isso daí. Vai funcionar? Vai. Inclusive eu até falei isso lá na aula, que está gravada. Vai funcionar. Mas não é legal. Vamos começar já a fazer do jeito certo. Então, ao invés de você começar a aprender a fazer errado, depois descobrir para que isso funciona, e depois fazer certo, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar a fazer certo, ignorar isso daqui por enquanto, mesmo sabendo que está certo, e daqui a algumas aulas você vai virar e falar assim, agora eu já entendo porque que isso aqui funciona. E aí continua usando. Tá? Não deixe de usar isso aqui não. Então o seu programa vai começar assim, ó. Deixa eu aumentar a letra aqui. Então, int main, int argc, char pointer e argv. Tá? Então seu programa começa assim. E aí o que acontece? Aqui é o início de bloco e aqui é o fim do bloco. Então, no fluxograma é como se aqui fosse o início
e aqui como se fosse o fim, tá? No seu fluxograma. Então, tudo que tiver entre a linha 4 e 9 aqui, é claro que à medida que eu for dar Enter, vai mudando os números, né? Eu estou falando nesse contexto aqui agora. Tudo que tiver entre as linhas 5 e 8 aqui, ou entre a 4 e 9, faz parte desse bloco, desse algoritmo. Tá? E o que acontece? Existe uma convenção de que, quando o seu programa termina, ele tem que falar o que aconteceu com ele. E por convenção, 0 significa, vou colocar aqui, ó, 0 significa sucesso, então deu tudo certo. Exatamente como você queria. E diferente de 0 significa que algo aconteceu. Tá? Então, assim, não era o esperado. Algo aconteceu. Porque o esperado é que ele termine com 0. Então, se for diferente de 0, significa que algo aconteceu, tá bom? Isso daqui é a convenção. Acho que é com S. Convenção de código de erro, tá? Deixa eu só conferir isso aqui, né? Deixa eu ver se eu escrevi certo. Não, eu escrevi errado. Agora sim. Beleza. Então, isso daqui é a convenção. Então, o que acontece? Quando o seu programa termina, você tem que avisar, olha, meu programa está voltando através dessa palavra-chave return, por isso que ela está azul. Ela está voltando com código 0. Significa que deu certo. Então, se chegou até aqui, é porque deu tudo certo. Beleza. Professor, eu usaria algum número diferente de 0 alguma hora? Porque eu faria um programa que não dá certo? Não é que você faz um programa que não dá certo. Você faz um programa e aí o que acontece? O usuário entrou com alguma condição que não era esperada, você precisava ler alguma coisa e não conseguiu. Então, não deu certo. Você tem que avisar que o seu programa terminou com um erro. Entendi, mas esse número muda? Ou Sim, eu aí mesmo você tenho que vai colocar um mudar. número diferente? Isso, aí você vai retornar um outro código. Então, só que aqui o meu programa está terminando com sucesso. Então, como ele está terminando com sucesso, vou compilar aqui para vocês. Eu uso o atalho aqui o tempo todo, que é Ctrl Shift B, mas ele faz parte aqui, ó, de Build Solution. Tá? Aqui, ó, Ctrl Shift B. Isso daqui é o atalho para compilar. Então, quando vocês veem eu compilando, eu apertei Ctrl Shift B. Ok? Preciso usar o atalho? Não, é só vir aqui, Build Solution. Mas como eu já uso esse negócio aqui o tempo todo, eu uso o atalho. Então, quando eu for rodar o programa, rodar é F5. Ou então você vai clicar nesse play aqui em cima. Quando eu rodar o programa, você vai ver que o seu programa vai terminar com sucesso. Aqui, ó. Olha, o seu programa terminou e terminou com o código 0. É isso que está marcado aqui embaixo. Tá bom? Terminou com o código 0. Significa que o seu programa terminou com sucesso. Se eu colocar 1 aqui, o seu programa terminou com o código 1, que teoricamente não é sucesso. Tá bom? Só que é o seguinte, 0 não significa sucesso? Então, o que eu falei com vocês? Que não é para usar constante literal. Gente, presta atenção na aula, não se vai ter aula quinta ou sexta, porque a gente está na terça-feira aqui ainda. Tá? Vamos lá. Então, o que acontece? Como aqui ele está terminando com sucesso, não existe nenhuma razão para você usar essa constante literal aqui. Virar e falar assim, 0. A pessoa bate o olho no 0 aqui e fala assim, não sei o que significa esse 0. Agora, quando você cria uma constante chamada sucesso e coloca o valor nela igual a 0 e chega aqui embaixo e troca o 0 por sucesso, aí o que a pessoa, na hora que bater o olho no seu código, vai entender? Opa, terminou com sucesso. Não é terminou com 0. A pessoa não está nem aí que número que é. Se é 0, 1, 50, 1 milhão, azar, isso aí não interessa para ela. Tá? O return é o que volta.
Tá? Nós vamos ver a partir de outras aulas. Mas no início ele tem que terminar retornando algum código. Tá? Mas, Então, professor, return é uma palavra-chave. se tiver dado errado, aí eu não vou retornar nada? Não, se tiver dado errado, você vai retornar um código que indica qual que é o erro que aconteceu. Como que eu faria? Vamos supor que 2 significa que não conseguiu ler alguma coisa do usuário. Aí você retorna 2. Mas como é que a pessoa saberia que 2 que... Tipo assim, tem a constante ali escrito sucesso, mas Então, vamos considerar mas que a pessoa isso não sabe o faz que parte... sucesso significa. Eu entendi sua pergunta, mas isso faz parte da documentação que você entrega quando você faz um programa. Então, você entregou um programa. É obrigação sua avisar para quem você está entregando o programa os códigos de erro. Senão, não adianta nada. Entendeu? Isso faz parte da documentação. Você tem que entregar para a pessoa. Porque senão ela chega lá e olha assim e fala assim, código 5. Aí ela olha para o céu e fala assim, Deus, mande para mim uma mensagem dizendo o que significa 5. Entendeu? Isso não pode acontecer. Quem faz o programa tem que documentar e entregar para a pessoa. Mas como que eu documentaria? Uai, um documento do Word, qualquer coisa, entendeu? Ah, tá. Quem usa Fora, é documentação, é fora do negócio. Ah, pensei que era aí dentro. Não, aqui dentro é para o programador, tá? Aí o que acontece? Algumas marcas que você coloca, ele gera documentação automática, mas isso é outro assunto, tá bom? Ô, Leandro, entendi exatamente isso que você está explicando. O return, ele retorna... Não entendi direito. Ele retorna o código. Quando ele chega e tromba nessa palavra return, ele finaliza. Finaliza com aquele código. Ah, tá. Aí a gente então tem que, quando for programar, fazer com que chega no o resultado igual, né? Isso. Ah, tá, entendi. Chegar aqui. Então agora se eu rodar o meu programa, vocês vão ver que ele vai terminar com o código 0, que é do sucesso, tá? O Thales perguntando ali se tem algum comando de try catch no C. Não, isso é C Sharp, tá bom? Não tem isso aqui no C, não. É C++ também, mas no C não tem. Então, olha só, essa daqui é a carinha do seu programa, tá bom? É assim que seu programa tem que começar. Isso aqui, deixa eu apagar. Eu não preciso nem de apagar, posso deixar aqui. Mas essa é a convenção que você tem que seguir. Isso aqui depois vai ficar claro o que significa. O sucesso é a declaração de uma constante. E aqui você está usando a constante ao invés da constante literal, que é o valor dela. Tá? Então, seu programa tem que ter essa cara aqui para começar. Aí o seguinte, para você imprimir alguma coisa, você usa o printf. O printf é uma função que não faz parte do seu arquivo aqui. Tá? Ele faz parte de outro arquivo. E no C, a gente só pode usar alguma coisa que a gente já tenha visto. Então, para eu poder usar o printf, eu já tenho que ter visto o printf. E aonde que ele mostra para mim o printf? Ele mostra para mim o printf no arquivo stdio.h. Então, para eu usar o printf, eu tenho que incluir o stdio.h. Vou colocar aqui para vocês sem incluir. Então, printf, primeira aula de C. Tá vendo? Ele não roda, tem erro, tá? E qual que é o erro? Olha só, ele não sabe o que é printf. Pessoal, não conheço printf. Claro que não conhece, porque você está usando o printf sem antes ter mostrado para ele o printf. E aonde está o printf? No arquivo chamado stdio.h. Então, se você abrir esse arquivo aqui, ó, o printf está aqui, ó. Tá bom? O printf está aqui. Você precisa entender isso aqui? Claro que não. Lógico que não, está na primeira aula. Tá? Então, não é para entender isso aqui. Mas eu só estou mostrando para vocês que o printf está aqui. Então, você pode usar o printf porque ele já viu o printf. Então, pronto. Incluí o stdio.h, agora eu já vi o printf. Como eu já vi o printf, vou compilar. Pronto, compilou sem erro. Tá?
Como que ele sabe que é para mandar o zero? Eu falei isso aqui no vídeo. Porque a constante chama sucesso e o valor da constante é zero. Como eu retorno sucesso, eu retorno zero. Tá? Então não entendi não. Não, então, isso aqui não é uma variável, tá? Isso aqui não é uma variável. Quando ele tromba com essa palavra return aqui, ele volta. Então ele volta com esse código. Não é uma variável, não é para você fazer return igual. Se fosse uma variável, sim. Como não é, é assim, entendeu? Entendi, mas lá no define, por que eu não precisaria, sei lá, define sucesso igual a zero, por exemplo? Tudo bem, porque isso aqui também não é uma variável. Ah, entendi. Tá? É a sintaxe da linguagem. A sintaxe da linguagem fala que para você declarar uma constante, você coloca define, coloca o nome da constante. A partir do momento que você deu um espaço aqui, o que está na frente dele já é já é o valor da constante. Então não importa se eu dei um espaço, 2, 3, 50 espaços. A partir do momento que eu dei um espaço, o que está na frente dele é o valor da constante. Entendi, obrigado. Então aqui, ó, tá aqui meu programa. Primeira aula de C, só que se eu rodar aqui, ó, vocês vão ver que ele vai passar rapidão. Pronto, nem vi o que aconteceu. Beleza, vai lá, Vinícius. Então, você não sabe o que aconteceu. Então, o que eu faço? No finalzinho do meu programa, eu coloco uma bolinha aqui, que aí na hora que ele termina o meu programa, ele para aqui. E aí eu consigo ver o que aconteceu. Então, pronto, parou na bolinha, eu volto aqui, primeira aula de C. Tranquilo? Então eu sempre ponho essa bolinha aqui no final. Os Visual Studio mais novos, eu acho que por padrão ele já para. Mas eu não tenho certeza, tá? Para. Então, o 2015 eu sei que não para, por isso que eu ponho essa bolinha. Mas para frente eu acho que ele já para automaticamente. O return seria como um enquanto? Não, tem nada a ver com enquanto. O return é, chegou aqui, acabou o seu programa. Só que o que meu programa está fazendo? Imprimindo primeira aula de C. É isso só que ele está fazendo. Então, na hora que ele chegou aqui, ele terminou. Qual que seria o fluxograma disso aqui? O fluxograma disso aqui é início, primeira aula de C, fim. Isso aqui é o fim. É eu voltando com o valor zero. Como que o programa sabe que zero quer dizer que deu certo? É uma convenção. Convenção. Tá? Então, convencionou-se que zero significa sucesso. Diferente de zero significa que algo aconteceu. Agora, o que 1, 2, 5, 10, menos 9, o que significa qualquer coisa diferente de zero é do seu programa. É você que tem que documentar. 1 para um programa significa uma coisa, 1 para outro programa significa outro. Agora, 0 para todos significa sucesso. Tá? Não, o return não tem nada a ver com repetição, não. O return seria tipo, se chegou no return, então main é igual a 0. Pode fazer mais ou menos essa analogia. É tipo isso aí, tá? A gente com A separado ainda vai fazer fluxograma em C? Não. Professor, a chaves, tipo, a primeira, ela pode começar na segunda linha? Não afeta, não? Pode. Mas você nunca vai ver código meu assim, não. Mas não tem errado, não. É só jeito de organizar. Tem gente que gosta assim, e eu não gosto. Eu gosto sim. Tá? Mas tá certinho. Não tem problema nenhum, não. Eu gosto bastante de dar espaços entre algumas partezinhas. E você comentou que, eu acho que o João comentou comigo que pode gastar memória, ficar usando muita linha. Tem problema? Não gasta memória, não. O que acontece? Isso aqui você chega, salva, na hora que o programa vai compilar,
é isso daqui que eu estou fazendo o tempo todo, de transformar o código em C no seu programa, isso aqui, todos os espaços, as coisas, tudo que você faz aqui que não serve para gerar código, ele joga fora. Não precisa preocupar com isso, não. Ok. Tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Então, isso daqui é assim que começa seu programa. Aonde que está esse executável? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Esse executável, que o tempo todo eu estou clicando aqui no Visual Studio e rodando ele, tá? Ele está nessa pasta aqui, ó. Que é onde eu estou salvando. Então, eu posso executar ele por aqui também, ó. Primeira aula de C, que é o que está aqui para quem quer fazer no Linux. Ah, e se eu quiser fazer no Windows aqui, GCC? Então, beleza, chega aqui e faz, ó. Só que aí você vai fazer... Ah, não é para fazer isso aqui não, só estou mostrando para vocês que tem como. GCC aula 04 menos O, sei lá, aula 04.exe. Pronto, usei outro compilador. Não usei o compilador do Visual Studio, usei outro. E aí eu tenho um aula 04 aqui, .exe, que faz exatamente a mesma coisa, porque afinal de contas é o mesmo programa, mas isso aqui não foi feito pelo Visual Studio. O arquivo é o mesmo, tá? Porém o compilador é diferente, é o GCC. Então o que o compilador faz? Pega o seu código em C e transforma no executável. Esse aqui eu fiz pelo GCC e esse que está nessa pasta aqui, ó. Esse quem fez foi o Visual Studio automaticamente para mim, quando eu compilei ou dei play, tá bom? Vamos lá. Eu tenho que documentar no próprio programa o que diferente de zero significa? Sim, né? Porque a pessoa tem que olhar e saber o que significa. Com certeza. E aí o seguinte, o que é uma função? Uma função é algo que você vai para lá, executa o que está lá e volta. Então, o main ele é uma função. Aí agora nós vamos entender o que é esse return aqui. Porque quem chamou o seu programa quer que volta para ele. Então esse return aqui é o que faz voltar. Então quem chamou o seu programa espera que volte para ele. E como que volta? Na hora que ele encontra o return. Então, quando eu chego e chamo uma função tipo printf, ele vai lá, faz o que tem que fazer. Quando ele tromba no return do printf, ele volta. Tá? Então o return faz voltar. Então, quando eu faço printf, faço scanf, ou faço qualquer outra coisa, eu vou para o lugar dessa função, faço o que tem que fazer lá e volto. Tá? E como que volta? Com a palavra return. E onde que ele volta? Ele volta imediatamente depois do lugar onde eu chamei. Então, se eu chamei ele aqui, aonde que ele volta? Ele volta depois disso aqui. Então, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, int a, e aí eu coloco a igual a 10. O que ele vai fazer? Ele vai ir para essa função, executar ela e voltar. Na hora que ele voltar, ele volta aqui. Aí que ele vai fazer o a igual a 10. Tá bom? A parte do include. Quem é que tinha uma dúvida aqui? Eu tinha perguntado há muito tempo atrás sobre quando que a gente ia usar, mas por agora eu não perguntei nada não. É porque alguém escreveu assim, na hora que chegar no slide do include aqui, eu quero perguntar um negócio. Não sei quem foi, né? Então eu não. A última mensagem do chat está falando, assim que você chegar no slide de arquivos de o André. Isso, é o André, exatamente. Eu estava procurando a mensagem, mas já é a última. André, e aí, qual que é a dúvida? Eu queria perguntar sobre o stdlib.h, as funções mais especificamente. Deixa eu aumentar seu volume aqui, porque eu não estou te escutando, não. Diga.
Tá me ouvindo bem agora? Agora sim, mas eu não sei se foi você que fez alguma coisa ou eu que aumentei o volume, mas vai lá. Bem, minha dúvida é no stdlib.h, as funções mais especificamente que eu não tenho. Então, é função de manipulação de dados, é porque você não chegou lá ainda. Entendeu? Lá tem 1 tonelada de funções. Quer ver? Eu vou incluir ele aqui para você ver que tem coisa. Na verdade, vou nem incluir. Vou abrir aqui o site. Aqui, ó. CPP Reference. Vou te mostrar. Deixa eu abrir já direto no de C aqui, ó. Experiência de C. E... Não, deixa eu abrir o outro que é mais organizado, que é o C++. Deixa eu abrir. Isso, esse aqui eu acho mais organizadinho. Aqui, ó. Vamos abrir o stdlib. Aqui, ó. Essa daqui são as funções que estão dentro do stdlib. Só que você não usou nenhuma delas ainda. Então, você não precisou incluir o stdlib para nada. Isso daqui converte de string para double, mas você nem sabe o que é string ainda, porque você não viu a aula. Esse aqui de string para inteiro, esse aqui de string para long inter, e por aí vai. Tá vendo aqui, ó? De cara aqui já é função de conversão de string. Você não sabe nem o que é. Então você não vai usar. Funções para geração de números pseudo-aleatórios. O rand e o srand, que é o seed. Você não usou função de número aleatório. Então, não usou isso aqui. Gerenciamento de memória. Calloc, free, malloc e realloc. Isso daqui é aula, nem sei qual que é, 9, sei lá, que é a parte de memória. Parte de ambiente, tá? Abort, exit e outras coisas. Não usou nada disso. De pesquisa binária, né? Esse B aqui, ó, é binary search e quicksort, algoritmo. Final do ano. Último assunto é isso aqui, ó. Operações aritméticas, valor absoluto, divisão inteira, e por aí vai, tá? Você não fez nenhuma dessas. Tá? Entendeu? Então, assim, você só vai começar a incluir esses outros arquivos à medida que você for usando as funções. Quando eu mostrar alguma função, eu vou falar onde que ela tá. Entendi. Beleza? Beleza. Então, isso daqui, a gente tem que incluir o arquivo para mostrar da função, porque, afinal de contas, em C, a gente só consegue usar algo que a gente já tenha visto. Tá? Então, é por isso que eu acrescento esses arquivos, tá bom? Ok. A parte de nomenclatura está lá no slide, né? É uma regrinha, uma série de regrinhas que você tem que fazer, mas basicamente é escrever letra, número e underscore, e sempre tem que começar com underscore ou com letra, nunca com número. É só isso. Tipo de variável. Inteiro, real, caractere, lógico e string. Isso aqui, ó, é em algoritmo. Em C você tem int, float, double, char. Isso daqui é um vetor de caractere, assunto mais para frente. Bom? Lógico não tem. Então você vai ter que usar os tipos que a linguagem permite. E a linguagem tem limitação de tamanho. Então no algoritmo você podia colocar do tamanho que você quisesse. No caso em C, não. Tá? Então, à medida que a gente for vendo isso aqui, tem uma aula sobre os tipos. Aí você vai entender os tamanhos, mas por enquanto é isso aqui. Tá? Você vai usando. Esse aqui para guardar inteiro, esse aqui para guardar real, esse para guardar um caractere, e isso aqui para guardar string. Só que como não chegou na aula de string, você não vai usar por enquanto. Constante. A parte da constante, já falei com vocês, inclusive já usei aqui com o sucesso. Você declara uma constante usando hashtag, essa tralha aqui, define, o nome da constante, dá um espaço e o valor dela. É assim que a gente define. Tem outros jeitos de definir constante? Tem. Tá? Vai ver agora? Não. Tem jeito de fazer uma variável ser constante? Sim. A gente não vai ver agora. Bom? Onde estão os slides da aula 4? No Classroom, não? A menos que eu tenha esquecido. No meu não tá aparecendo, não. Ah, não tá. Então tá no Git.
Se for no do Márcio, o Márcio postou separado depois. Não, eu posso ter esquecido aqui, ó. Como de fato eu esqueci. Mas tá no Git, sempre tá no Git. Os slides também ficam lá? Nunca parei pra ver. Sim. Guilherme, né? Isso. Guilherme, eu sei que tava com a dúvida no início também, não era não? Dúvida do quê? Sobre uns negócios que eu já tinha mostrado. Eu acho que você tá navegando pouco aqui no nosso ambiente. Ah, não foi eu não. Foi não? Foi outra pessoa. Ah, tá. Mas, aqui, ó. Aqui tem tudo, ó. Se você clicar aqui em IP, tem os extras, que é os negócios do colorido, como criar um projeto e por aí vai. Além disso. Na verdade, eu não sabia porque nunca precisei usar, que você sempre posta, mas eu vou olhar lá porque eu não vou. Não, beleza, então. Mas tá tudo aqui, ó. Todos os slides. Tranquilo, obrigado. Inclusive as soluções. Então, vamos voltar aqui. Então, eu já tinha falado com vocês da constante, como que faz, tá? Como que faz a atribuição? A gente já sabe que é com igual. Isso aqui está lá no slide. Vou gastar tempo com isso aqui não no slide, não. Está lá na outra aula. Lá eu já expliquei detalhadamente isso aqui. As partes das conversões automáticas. Acho que já está bem explicado lá. Alguém tem alguma dúvida sobre essa conversão aqui? Mas lá eu fiz bem passo a passo, bem com cuidado. É porque basicamente você tem que entender em C, você tem inteiro e real, tá? É basicamente isso aqui, inteiro e real. Onde o inteiro você tem int, long, int. E tem o short aqui também. Nessa ordem, tá? Então em C você tem basicamente números inteiros. É short, int, long, int. E você tem o real, que é float e double, tá? E aí você tem o long double e acho que tem o long double também, tá? Mas eu não tenho certeza não, que eu nunca usei. Então as coisas que eu uso o tempo inteiro, eu sei que tem. Coisas que são peculiares, tipo long double, eu não tenho certeza, tá? Então é isso aqui. E aí o que acontece? Ele faz a conversão de um para o outro. Só que as conversões de um para o outro, algumas ele te avisa e outras ele não te avisa. Então toda vez que ele achar que você está perdendo informação, ele te avisa. Quando ele achar que não está perdendo informação, ele não te avisa. Então, converter de inteiro para real, ele não vai te avisar, porque você não está perdendo informação. Agora, converter de real para inteiro, aí ele vai te avisar. Vai virar e falar assim, ó, filhão, eu acho que você está jogando a parte fracionária fora. Entendeu? Tem certeza que você quer fazer isso mesmo? Então ele te avisa, tá bom? Qual que é a diferença de float e double? A diferença é a precisão. O float tem menos precisão que double. É só isso. Qual usamos mais normalmente? Mas quando que usa, professor? Tipo, tem menos precisão como? A precisão é o tanto de coisa, o tanto de casas decimais. De uma maneira mais simplificada, a resposta é essa. É o tanto de casas decimais. Então, como o double aceita mais casas decimais, ele é mais preciso do que o float. Mas para tudo que a gente for fazer aqui, o float é mais do que suficiente. Beleza. Tá? E aí o que acontece? Eu perguntei se tinha dúvida, ninguém falou nada, mas aí eu tô só colocando aqui. E aí, não, o float não é só 6 casas decimais, não. Tem nada a ver com isso não, viu, Diogo? Não é nem em número de casas decimais, é quais números você consegue armazenar. Existe uma norma que é responsável por falar do armazenamento de números de ponto flutuante. Ela chama I3E 754. Tá? Essa daqui é a norma. Precisa estudar isso aqui agora? Claro que não. Tá? Nem sei se tem necessidade de estudar em algum momento. Eu só estou mostrando para vocês que existe uma norma que fala como que é a precisão de cada um deles. Então, se eu chegar aqui e escrever I3E 754, aqui, vamos abrir o Wikipedia aqui rapidinho.
Tá? A explicação aqui, ó, é a precisão, quais os maiores, menores valores, o número de dígitos, entendeu? É isso. Então, quem é responsável por definir isso é o I3E754. O que é float, o que é double e por aí vai, tá bom? Então, olha só. O que acontece? Em C, quando você não escreve nada, ele vai tentar colocar no int. Se não couber no int, ele vai tentar colocar no long int. Se não couber no long int, ele vai tentar colocar no long int. É isso que ele vai tentar fazer, tá bom? Agora, o real não. O real, toda vez que você escrever um ponto, então vamos supor, eu colocar 1.3, ele vai tentar jogar no double. É isso. Tá? Basicamente é essa daí que é a coisa. Aí se eu quiser dizer que é um float, aí eu coloco F. Aí eu falo assim, não, eu quero que esse número seja float. É isso, tá bom? Passar isso aqui mais rapidinho. Cast eu já falei, né, que é quando você... Na verdade, tudo aqui eu já falei. Tá bom? Que é quando você converte de um tipo para o outro. A parte da saída. Isso daqui é a impressão. É quando você usa o printf. Então, só para mostrar para vocês aqui, ó. Como eu quero que ele imprime, não tem nada a ver com como o número está armazenado. Vou dar um exemplo. Primeira aula de C, eu vou colocar aqui, ó. Meu número. E aí eu vou imprimir com %D, para vocês verem, tá? E aí eu vou colocar o número 65. Que número é esse? 65. Beleza. E vai imprimir 65 porque eu coloquei %D. Então vamos lá, vamos olhar. Deixa eu fechar isso aqui. Ó, 65, porque eu coloquei %D. Virei e falei assim, mas agora eu quero que ele trate esse 65 aqui como se fosse um caractere. Ele vai tratar. Tá vendo? Entenderam a ideia aqui? Então, a impressão, ele não necessariamente, ele casa com o número que você colocou lá, com a variável. Porque a variável nada mais é do que um lugar de memória. A impressão é que diz, olha, eu quero que você mostre dessa forma. Aí se eu colocar um F aqui, olha lá, olha o que aconteceu. Agora ele não imprimiu nem 65, mas acontece que ele gerou um aviso ali, só que eu passei rápido, vocês não viram. Mas eu vou fazer ele mostrar agora de novo para vocês entenderem. Aqui, ó. Olha só o que ele falou. O formato %F requer um argumento do tipo double, mas você colocou inteiro. Então ele está tratando aquele número que está guardado lá na memória como se fosse um número de ponto flutuante. Só que o jeito de guardar número inteiro e de ponto flutuante é totalmente diferente. Por isso que ele não conseguiu imprimir o 65 lá. Agora, e se eu chegar e virar e falar assim, esse 65 eu quero converter para float? Ó, já não tem o warning. Tá vendo? Não tem o warning. Vamos ver o que acontece. Olha lá o 65, que lindão. Tá vendo? Porque agora você falou, olha, eu sei o que eu estou fazendo. Eu quero que você converte esse 65 meu, que é inteiro, para ponto flutuante. E se eu quiser multiplicar por 1.0? Beleza, multiplica. Lindo demais, tá vendo? Então vamos continuar aqui. Aí tem aqui para imprimir string, para poder imprimir notação científica, um caractere e por aí vai. Então aqui alguns exemplos. Isso aqui eu sugeri que vocês fizessem, né? Não sei se vocês fizeram, para vocês testarem. N vai para uma linha, né? Para a próxima linha. O /T
A Vitória estava perguntando do barra T aqui, ó. Vou mostrar para vocês o barra T em uso. Professor, sobre esses caracteres, eu gosto de colocar o barra N no final, porque no terminal aparece um monte de coisa escrita, eu não queria que ficasse junto, tem problema? Não, faz super bem. O ideal é sempre terminar com barra N mesmo. Ok, obrigada. T, D... Se eu não esqueci nada, é isso aqui. Aí vocês vão ver como que vai aparecer Leandro aqui, ó. Ele vai aparecer o L, vai dar um tab, aparecer o E, dá um tab, aparecer um A, dá um tab, aparecer o N, por aí vai. Olha só. Aqui, ó. É isso que eu estava te explicando, Vitória. É como se aqui fosse o início de uma tabulação, aqui é o início da outra, aqui é o início da outra, aqui o início da outra, aqui o início da outra, aqui da outra e aqui da outra. Então, se eu colocar dois caracteres juntos aqui, ó, vou colocar, por exemplo, o L e o E, e eu der um tab, e eu dar um tab, você vai ver que ele já vai alinhar no próximo aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tô Aqui ele vendo. imprimiu o L e o E, aí tem um tab. O que que o tab fez? Fez começar daqui. Tá vendo? Não tem como eu dar zoom nisso aqui, não. Ó, não é que tem? Que beleza. Ó, Antes não podia, não. Fizeram alguma atualização aí, ó. Que ótimo. Assim como eu não consigo atualizar a parte de baixo do Visual Studio. Tá mas vendo? você Então é isso consegue aqui, me ó. dar um exemplo de uma questão onde eu usaria isso? Mais pra frente você vai ter exercício para fazer, porque eu peço para você imprimir uma tabela de maneira organizada. Aí você vai usar isso aqui. Ok, obrigada. Isso aqui vai para a próxima página, que não é no terminal. Isso aqui também não vai não usa no terminal. Isso aqui para fazer um barulhinho. Isso aqui para imprimir esse caractere. Esse para imprimir esse, para imprimir esse. Tá? Inclusive, professor, esse de emitir um som, se eu fizesse, ele emitiria, sairia do meu computador? Sim, infelizmente sim. Ah, que pena, nossa. Viu? Você escutou? Não. Eu não sei se o som do meu computador sai aí para vocês, mas eu vou executar de novo. Aqui, ó. Sai, eu ouvi. Entendeu? Porque no meu computador o som padrão é esse. Então ele vai tocar no seu computador o som padrão que está configurado. No meu é esse. Então, sempre que tiver um bip, ele vai fazer isso, ó. Pra que eu botaria um bip? Vai encher o saco dos outros, eu acho. Ah, tá, ok. É mó legal, professor. Dá um barulhinho. Eu nem acho que devia ter isso aqui, não. Tá, então vamos lá. Continuando aqui. De repente tentar mandar um código Morse para alguém? Então, não vai dar o código Morse, né? Porque como é que você vai fazer o código Morse com esse som que sai no computador da pessoa? Aí complica. Entendeu? Não. Se o seu objetivo é esse, já começou errado. Porque ele não faz o que você quer, entendeu? Então, é possível fazer uma música com isso? Não, porque ele toca no computador da pessoa o som padrão do computador da pessoa. Você não sabe qual é o som. Entendeu? No meu computador é um som, no computador da outra pessoa é outro. Então você não vai fazer música com o som do computador da pessoa, sabe? Você não sabe nem o que está saindo lá. Isso aqui é coisa do passado, gente. É porque no passado a gente tinha um speaker no computador. Aí ele ficava fazendo bi, 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 infernizando a vida da pessoa, entendeu? Mas hoje em dia, e também não tinha caixinha de som, essas coisas aí que faz tudo parte do computador padrão de hoje em dia, não tinha isso no passado, não. Placa de som era um trem complicado. Aí você ficava fazendo bagunça aqui, zoeira na cabeça da pessoa com esse bip. Mas ninguém usa isso mais, não. Aí vamos lá. Fixando casa decimal
Vou gastar tempo com isso aqui não, já falei na aula lá. A parte de imprimir com o número de casas decimais também não. Isso aqui, tudo faz parte da outra aula lá e a gente já passou uns minutos aqui, senão não vai dar nem tempo de eu lanchar até de intervalo da próxima aula. Então, essas coisas aqui eu vou passando mais rápido e aí você assiste a aula que já está gravada. Exercício resolvido, isso aqui também tranquilo, vocês já viram lá. O que eu acho que é interessante aqui é o scanf. Tá? O scanf é responsável por ler o dado do usuário. Então agora chegou aqui a coisa quente. Então vamos lá. Digite um número. Então eu estou passando a instrução para o cara. E aí eu quero ler esse número e vou guardar nessa variável número aqui. Então eu vou colocar scanf, vou colocar o formato que eu quero que ele lê, então eu quero que ele lê um número decimal. Tá aqui, ó, meu formato. Ah, eu não sei usar o scanf direito. Você vai fazendo exercício e se você tiver em dúvida, você vem aqui, vamos para o stdio, cadê? Stdio, tá aqui. E vamos abrir do stdio o scanf. Cadê? Scanf. Pronto, tá aqui a explicação. Tem que saber tudo de cor? Não, mas tem que saber pesquisar. Tá? Aí vamos lá. Então eu quero ler um dígito. Tá? Um dígito não, um número decimal. E aonde que eu quero guardar ele? Eu quero guardar ele no endereço, no local onde está a variável número. Então vamos ver o que está acontecendo aqui? Primeira coisa, vou tentar compilar esse programa aqui. Ó, o Visual Studio chegou e falou, ô filhão, calma aí, não é assim não. Aí ele virou e falou assim, ó, tá vendo aqui, ó, scanf. Essa função ou variável pode ser insegura. Por que pode ser insegura? Porque ela tem problema de segurança, mas se você sabe o que você está fazendo, ela não é insegura. Então ela pode ser insegura, beleza. Considere usar o scanf _s. Esse _s é de security, tá? Ao invés de usar essa sem negócio. Agora, para você desabilitar esse aviso, então você coloca esse _CRT security no warning. Aí você pode colocar no código, ou você pode vir aqui, propriedades, C++, pré-processor, abre aqui, edite. Ah, não estou conseguindo acompanhar. Depois você assiste o vídeo. Venho aqui, coloco _CRT security no warnings. Ok, ok. Agora você vai ver que ele vai parar de reclamar. Aqui, ó. Pronto, compilou. Meu programa agora compilou. Porque eu acabei de avisar para o Visual Studio. Visual Studio, eu sei o que eu estou fazendo. Confia no pai aqui. Pode deixar, tá bom? Então vamos lá, vamos executar esse programa aqui. Digite um número. E olha só, ele parou aqui, ó, esperando eu digitar. Tá vendo? A partir do momento que eu der um enter aqui, ele vai pegar essa coisa que eu digitei e tentar jogar na variável. Só que é lógico que isso aqui não é um número. Então, o tratamento de erro é uma coisa complicada. Por isso que no início nós vamos assumir que o cara está digitando correto. Então eu vou colocar aqui, ó, digite um número. 15. Pronto, meu programa finalizou. Não fiz nada com ele, mas meu programa finalizou. Agora eu vou imprimir essa variável. Então aqui, ó, printf, o número digitado foi. Agora eu vou imprimir o número. Então, ele vai pegar o valor dessa variável e vai jogar no lugar do %d aqui. Vamos lá, vamos testar. Digite um número, 10. Enter. O número digitado foi 10. Ótimo. Agora vamos fazer bagunça. Digite um número, L. O número digitado foi menos 85, 89, não sei o quê. Foi isso aqui que eu digitei? Não foi.
Claro que não foi. Mas na hora que ele estava tentando achar um número aqui, ele não conseguiu. Então a variável tem lixo. Tá? Lixo. Porque ele não colocou o valor que tinha que colocar na variável. Ele estava procurando um número. Se não colocou um número, ele não mexeu na variável. É isso. Tá? E como não mexeu na variável, o lixo que estava na variável foi impresso aqui. Vamos lá, vamos inicializar. Você pode falar melhor o que é esse lixo? Lixo. Lixo é lixo. Mas como é que ele funciona? Não, tá na memória. Tá na memória. O seu computador, independente de você ter escrito ou não alguma coisa, a sua memória tá cheia de coisa. Entendeu? Só que aquele cheio de coisa, ele pode ter ou não significado. No caso aqui, ele não tem significado nenhum, porque ele foi lá na memória, eu nunca escrevi lá, e ele pegou o lixo que estava lá naquele lugar. Entendeu? Porque onde que ele escreveria aqui, ó. Mas ele não conseguiu escrever, porque era para ter digitado um número e eu digitei uma letra. Então ele não conseguiu escrever nessa variável. Agora, eu vou escrever nessa variável pelo menos uma vez. Aqui, ó. Eu vou colocar esse número igual a 10. Olha só. Número igual a 10. Olha só o que vai acontecer. Digite um número. L. O número digitado foi 10. Eu digitei 10? Não. Não digitei. E por que ele imprimiu 10? Porque estava na atribuição lá em cima. Isso, exatamente. Porque ao invés de pegar um lixo qualquer que estava lá, eu coloquei um valor naquela variável. Eu coloquei o valor 10 lá. E aí depois era para ter trocado. Só que como eu não digitei um número, ele não trocou. Ele não tocou na variável. E aí ele imprimiu o valor que já estava lá. Então agora, se eu chegar e digitar um número aqui, ó, então vou colocar 55, o que ele vai imprimir? 10 ou 55? 10. Não, 55. Com 10 lá igual? Sim, porque eu estou trocando o valor da variável. Eu estou trocando pelo que eu digitei. Eu digitei 55. Só que ele não conseguiu trocar antes porque eu não digitei um número. Eu digitei uma letra. Entendi. Mas aí se você tivesse... Não, tá, não sei. Ok, tá, entendi. Então, só aparece 10 quando você não escreve o número e, tipo, se você escrever Apareceu 10 por quê? Ele tentou ler um número, certo? Aqui, ó, %D é para ler um número. Sim. Então, eu digitei um número. Naquela ocasião do L, não. A gente está assumindo que a gente está fazendo errado. Então, eu não digitei o número. Como eu não digitei o número, ele não escreveu nessa variável, porque ele só escreve nessa variável se ele achar o número. Então, como ele não escreveu, o que estava aqui continuou aqui. Como eu já tinha colocado 10, continuou 10. Mas se eu escrever um número válido, ele vai trocar por esse número que eu digitei. Agora, se eu não colocar nada, alguma vez foi escrito algo aqui? Oi? Não. Se eu não colocar nada, alguma vez foi escrito algo aqui? Não, não. Não. Quando não é escrito nada na variável, significa que ela não foi inicializada. Se ela não foi inicializada, o que tem nela? Nada. Não, nada não. Nunca não tem nada. Então tem o quê? Tá o lixo. Isso, era essa palavra aí. Lixo, entendeu? Não tem jeito de não ter nada. A sua memória sempre tem alguma coisa. Se você não escreveu lá, alguém escreveu. Então, se você lê um endereço que você não pôs nada lá, o que você traz? O lixo. Lixo. Entendeu? Então, olha mas só. o lixo, ele é variado, tipo... O lixo é variável. Cada vez que você roda, pode vir coisa completamente isso que eu ia perguntar, se era aleatório. tá. Entendeu? É lixo. Você não sabe quem pôs aquele valor lá. E professor, aí você colocou que número é inteiro. Se eu tivesse digitado um número real, aí também daria lixo? Aí o que você fez? Eu mudei a variável. Você mudou o tipo. Vamos fazer aqui para você ver o que vai acontecer? Olha só. Vou colocar agora, vou colocar aqui, ó, 15.2, tá? E você vai ver o que vai aparecer. 15. Por quê? O que vai acontecer? Ele vai começar a varrer esse número.
Aí ele chegou aqui. O 1 é um número válido? É. Então ele não parou. 15 é um número válido? É. Então ele não parou. Na hora que ele tromba no ponto, opa, esse número é válido? Não, esse número não é válido, porque eu estou procurando é 1% D, não 1% F. Então, como ele não é válido, ele assume a última coisa que ele leu. Qual foi a última coisa que ele leu? O 15. O 15. O 15. Por isso que o L não funciona. Aqui, ó. Vamos entender aqui por que o L não funciona. Porque se eu digitar o L, o que está lá na minha variável agora? Lixo, certo? Aí ele começou aqui. Qual foi o primeiro caractere? L. L é válido? Não. Não, então de cara já saiu. Então ele não tem nada para considerar, não põe nada lá. Entendeu? Agora, olha só. Agora eu vou colocar 15L. Tá bom? 15, por quê? 1 é válido? É válido. 15 é válido? É válido. 15L é válido? Não é válido. Então vale o último válido, que é 15. E se tivesse, tipo, L2, aí o 2 não... Não, é a partir do momento que ele trombou em um inválido, ele já saiu. Ok. Entendeu? Ele não vai pular o L e virar 152, não. Ok, entendi, professor. Entendeu? Então vamos lá. Então professor, o isso é scanf... tipo um enquanto? Como é que é? Enquanto essa variável for verdadeira, ele vai continuar imprimindo. É Enquanto isso? essa variável, enquanto ela for válida, ele vai continuar lendo. Imprimindo, não. Ele vai continuar lendo. Isso, desculpa, eu errei. Isso. Aí vão lá. Aí aqui exemplos que é para vocês fazerem, né? E tal, que é como ler um número. Você pode ler 2 números de uma vez, tipo isso aqui, ó. Esses exemplos não vou enviar para você não, né? Só os registros. Não. Isso, só testar aqui, ó. Número e número 2. Eu posso dar para 2, igual, tipo, número 1, número e número 2, eu poderia dar uma atribuição para os dois na mesma linha? Tipo, número, vírgula, número 2 igual... Pode, e você dar pode fazer tipo isso aqui, ó. Pode. Mas eu quero dar o mesmo valor. Então você põe igual para os dois, assim, ó. Cada um aqui é uma coisa, é uma Não diferente. pode ser, tipo, tem que colocar igual para cada um, Isso. Aham. Entendi. Aí olha só o que ele vai fazer. Agora ele está esperando 2 números. Ele está esperando um número, espaço, outro número. Tá vendo? Então, eu vou imprimir aqui, ó. Os números digitados foram. Então vamos lá. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Agora eu estou lendo 2 números, tá? Digite 2 números separados por espaço. Tá? Essa é a instrução. Então vamos lá. Quero ver se vocês entenderam mesmo. Eu vou digitar só 15. Só 15. Quais números vão ser impressos? Só o 15. Não, mas não tem jeito de imprimir só 15, porque eu mandei imprimir número e número 2, ele vai ter que imprimir alguma coisa. 15 e lixo? Então, 15 15 e lixo, certo? É a ideia, né? A gente acha. Aqui, ó. O que acontece? Ele ainda está esperando o segundo número. Tá? Aqui, ó. Ele está esperando ele. Por quê? Ele conseguiu ler o primeiro, mas ele está achando que eu não pus nada aqui ainda. Agora, se eu der um espaço aqui e der Enter, tá vendo? Ele ainda está contando espaço. Tá? Então ele está esperando o segundo número. Então, agora, se eu colocar um L aqui, ó, aí olha só o que vai acontecer. Aí ele imprime 15 e 0. Por que 15 e 0? Porque você atribuiu o 0 lá em cima. Perfeito. Porque o que acontece? Ele mexeu no valor da primeira variável, mas ele não mexeu no valor da segunda. Mas a segunda não tinha lixo, porque ela foi inicializada com 0. Entendeu? Então ele imprimiu o que ele conseguiu colocar na primeira variável, e como ele não tocou na segunda,
ele imprimiu o que estava na segunda. E o que estava na segunda? 0. Tá? Então é assim que o negócio funciona. Vamos fazer outro teste aqui para eu ver se vocês entenderam. Eu coloco que tem que ler 2 números, aí a pessoa tem que digitar um segundo número, ou letra, qualquer coisa. Ela tem que digitar alguma coisa. Ok. Agora vamos ver se vocês entenderam. Agora eu vou colocar L e vou colocar 88. O que vai acontecer? 0 e 88. Ela vai ficar esperando o segundo número? Eu acho que vai ser 0 e 88, porque você atribuiu a 0, aquele outro, o primeiro, e o segundo você já deu o número. Tá, então é o seguinte. Vocês estão achando que ele vai chegar aqui, aí ele procura um número, trombou no L, não encontrou, beleza, não mexeu no segundo, aí ele vem no primeiro, aí ele vem pra cá, tá procurando um número, trombou no 88, é válido, escreveu no segundo, é isso? É o que eu acho, Eu acho que ele vai esperar o segundo número. Aqui, ó. Ah, tá, então quebramos a cara, então. Por quê? O que acontece? A partir do momento que ele tá procurando um número e ele já trombou em alguma coisa que não é, já saiu. Porque ele só tá procurando um número. Ele não tá procurando outra coisa, ele tá procurando número. Trombou em alguma coisa que não é número, já saiu. Mas ele não tinha que ler os 2 números? Não, porque ele tá procurando é número. Entendeu? A partir do momento que ele trombou aqui em alguma coisa que não é nada que ele tá procurando, ele já sai. Entendi. E nem se dá o trabalho de continuar. Não, nem se dá o trabalho de continuar. Agora vamos imaginar que eu tô lendo um caractere, tá? Agora eu vou ler um caractere. Então aqui, ó. Leandro, se eu colocasse 0L1, ia sair o número 0 e o número 1? 0L1, ele ia sair 0 e 0. 0 porque você leu 0, e aí ele trombou no L. Saiu, só que a sua variável já estava com 0. Então ele continuou com 0. Entendeu? Aqui, ó. Ah, tá. Eu achei que era independente o primeiro número do segundo. Aqui, ó. 0L1. Tá vendo? Mas ficou ruim por causa da escolha do seu número. Eu vou colocar 1L2 para você ver, tá? Tá. Aqui, ó. 1L2. Ele não está procurando primeiro o número? Sim. Então, o 1 é um número válido, concorda? Aham. Então, ele vai jogar na primeira variável 1. Aí, o seguinte, o segundo número que ele está procurando, o segundo não é um número? Não. Aí, ele vai trombar nesse L. Aí, na hora que ele trombar nesse L, ele encerrou. Tá? Então, aqui, ó. Eu achei que ele... Tá vendo? Aqui, ó. Quando eu colocasse o L, parava só o número 1 e depois ia pro número 2. Não. Tá. Tudo que ele já fez de válido, ele não descarta, não. Ele só para e não faz mais nada para frente. Entendeu? Mas o 1 não já estava correto? Ele não já escreveu no primeiro? Ele não desfaz aquilo, não, entendeu? Uhum. Então, se eu colocar 15.5 espaço 2, vai parar no 15, então, né? Não vai ter nem o segundo número. Né? Aí, o que ele vai fazer? O 15 é para o primeiro, aí o ponto não é um caractere que ele está esperando, ele vai parar aqui, ó. Ah, tá. Então, não vai nem chegar a imprimir no número 2, né? Aqui, ó. Tá vendo? Não. Porque tá muito pequeno. Ah, então deixa eu ampliar aqui, ó. Ah, tá. Entendi. Era isso mesmo que eu tava pensando. É porque ele digitou 15, é válido pro primeiro? É. Aí ele veio aqui e trombou no ponto. Certo? Ele trombou no ponto. Tá trombado aqui. Qual que foi o último número válido dele? 15. Aí ele tá aqui no ponto. Qual que é o segundo que ele tá procurando? Um outro número, concorda? Não é por cento D que tá lá? Isso. Aí ele veio aqui e trombou no ponto, porque afinal de contas ele tá no ponto. Ele não comeu o ponto, não. Ele tá no ponto. Aí ele veio e trombou no ponto. Opa, já saiu, entendeu? Ah, tá, entendi. Legal. Então o primeiro que era válido ele escreveu e o segundo ele não mexeu. Ah, tá, sim. Tá? Então agora vamos lá. Mas se ele tivesse falado que era real, aí ele leria, né? Isso, exatamente. Se tivesse escrito que era real, sim, aqui, ó. Então deixa eu trocar aqui o número para float. Esse aqui vai ser int.
tá? Então agora o primeiro é float, tá bom? Ó, f, deixa eu ver aqui, aqui é f também, beleza. Ó, agora sim, ó, 15.5, vou dar enter. Por que que ele não encerrou? Porque o 15.5 é válido, concorda? Concordo. O 15.5 é válido. Agora ele está esperando eu digitar o segundo. Só que eu não digitei nada, ele acha que não tem nada aqui. Entendeu? Então ele está esperando eu fazer alguma coisa. Eu posso meter quantos enter eu quiser aqui, que ele está só com menos enter. Se eu der espaço aqui também em enter, ele está com menos espaço. Agora, a partir do momento que eu colocar outra coisa aqui, aí ele vai tentar jogar para o segundo. Então, se eu digitar aqui agora 65.5, o que vai ser impresso para mim? Se colocar 65, aí vai aparecer os dois números, não? Ah, não, o outro é inteiro, então vai aparecer só 65. Não, então só 65 não. Vai aparecer 15.5 15.5 e no segundo 65. Beleza, significa que vocês entenderam. Ah, aí sim. Tá? Então isso aqui que eu achava que era importante explicar com um pouco mais de detalhe aqui durante a aula. Aí o restante aqui é outros exemplos para vocês testarem. Tá? Isso aqui é o negócio da carinha que eu falei, que o programa vai ganhando sua carinha, estilo e por aí vai. Tá? Documentação. E agora os exercícios para vocês fazerem. Mas eu acho que com isso aqui que a gente fez na aula hoje, já dá para vocês divertirem até aí, né? Já dá. Diga. Coitado do Visual Studio. Professor, acaba que algoritmo foi muito só a base didática, né? A gente não vai mexer nele mais, não? Não, é só a base. Para você entender que você consegue descrever o comportamento do seu programa mesmo sem ter nenhuma linguagem de programação. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, a pessoa, ela pode projetar um programa e virar e falar assim, olha, eu quero que você faça esse programa aqui que tenha esse comportamento. Então, ela descreveu todo o comportamento do programa para você, mesmo sem conhecer nada de programação. O trabalho seu é pegar aquele algoritmo ou aquele fluxograma e implementar em alguma linguagem, tipo em C. Entendi, professor. Nas próximas aulas a gente vai ver palavras que meio que correspondem àquele enquanto, repita. Sim, é exatamente o assunto da próxima aula. A aula 5 é o equivalente do se, e a aula 6 é equivalente do enquanto, do repita até e do para. Beleza. Tranquilo? E aí, gente, mais alguma dúvida? Porque assim, já é 6 e 6 já, né? Então, ultrapassamos um pouquinho, mas foi bom. Se ninguém tem nenhuma dúvida, então vou parar de gravar aqui, que aí eu vou subir o vídeo e tudo. Lanchar aqui, dar uma olhada na garganta, que tem outra aula agora às 7 horas. Boa aula, professor. Obrigado demais. Então, beleza, gente. Até semana que vem. Até semana que vem.